são menores de idade, não acontece nada. Então as consequências são muito mais severas do que se imagina. Um dos meus melhores amigos se matou de tanto bullying que ele sofreu. Antigamente, quando a gente descobria que uma menina era vítima de estupro de vulnerável, só o pai era denunciado. Hoje não é mais assim. Hoje, um dos crimes mais recorrentes da nossa atuação é... Há que se tomar muito cuidado. Não se vai em delegacia sozinho quando você é processado. Isso é muito arriscado. Por quê? Porque Me ligou uma escola cliente minha desesperada, era violência física, e a pessoa que estava praticando violência física era uma pessoa muito famosa. então vai o alerta. As Importante, pessoas têm muito importante. 6 meses para Anotem tomar aí. alguma medida. Mas ela chega e diz assim, essa diretora é uma líder de uma facção, olha o que ela tá fazendo. É a receita pro fracasso. Mas e aí, quando a gente tem essa violência, ali em caso de abuso sexual vindo da família, como é que a escola deve proceder? É isso uma das maiores formas de evitar, de parar esse ciclo de violência. Será que é crime mesmo? E eu fiquei perplexa, né? Eu vi que existe até cyberbullying por meio do estupro de avatar. Sofri o crime contra a honra. E agora, eu tenho que levar pra casa e ficar lá me sentindo péssimo? Alô, escolados! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Escolados Podcast. Esse nosso podcast que é o primeiríssimo pensado para gestores educacionais, pensado para quem faz escola, para coordenação. E quem vos fala aqui é a advogada educacional Jamília El-Rusni, advogada predominantemente ali de escolas particulares. Atuamos aí no Brasil todo e todos esses anos de chão de escola, esses 15 anos ali, fizeram a gente ver muita coisa. E também conhecer bem as necessidades do gestor. E aí a gente pensou o Escolados Podcast para a gente não ter só uma mesa de discussão de assuntos, mas pensar ali na prevenção, pensar no propósito, pensar na educação. O nosso objetivo sempre é trazer soluções interessantes para o gestor a cada episódio. Então, o nosso tema de hoje é nada mais, nada menos do que como lidar com questões criminais no âmbito escolar. Como vocês que fazem escola bem sabem, hoje nós lidamos com desafios que não são só pedagógicos, infelizmente, né? Hoje, quem faz escola enfrenta violências, enfrenta pressão familiar, enfrenta diversos casos ali que acabam muitas vezes encontrando o sistema criminal. É o que a gente não gostaria. E, pensando nisso, hoje trouxe aqui uma convidada maravilhosa, criminalista, doutora Saada Zurredal, né, para conversar com vocês sobre diversos temas que a gente encontra no âmbito escolar. Tudo bem, doutora Saada? Tudo ótimo, é uma grande honra estar aqui hoje. Ai, seja bem-vinda, é uma felicidade estar com você. Olha, vou ler resumidamente aqui o currículo da doutora Saada. Ela é doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, é especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal também pela PUC São Paulo, pós-graduanda aqui em Jurisprudência Penal e Defesa Criminal pelo SEI, atualmente professora da Universidade da Amazônia, da Escola Superior Madre Celeste, professora licenciada da Faculdade Estácio do Pará, foi assessora de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A professora Saada aqui e doutora Saada advogada, ela é uma pessoa com uma experiência muito ampla que eu tenho certeza que vai poder ajudar ali a vida do gestor com esse monte de comos ali que a gente encontra no dia a dia. Doutora Saada, eu queria deixar claro, né, que o nosso objetivo não é assustar o gestor, né? Mas se tiver coisa de assustar, pode assustar, tá? O caso é que o nosso objetivo realmente é prevenir. Todo podcast ele gira em torno da educação, prevenção e propósito ali, né? Dos gestores educacionais. E eu queria começar logo assim, na bucha. Muitas vezes a gente tem umas frases que ficam sendo repetidas diversas vezes e aquela, de alguma forma a pessoa acredita que aquilo seja verdade, embora a coisa seja realmente absurda. Uma das questões que a gente vê é: são menores de idade, não acontece nada, não dá problema nenhum. Será que a gente não está exagerando, né? Então, doutora, a senhora podia explicar ali para o nosso público, né? Como é que funciona quando a gente tem violências
tanto praticadas por menores quanto sofridas por menores nesse viés criminal? Claro, primeiro eu agradeço pela pergunta e é um tema que me apavora um pouquinho, porque as pessoas não sabem como lidar quando elas se deparam com uma vítima de um crime e por vezes deixam essa pessoa desassistida, o que pode causar responsabilidade criminal também para elas. Menor de idade, gente, vai ter uma responsabilização sim. Essa responsabilização ela não é criminal, no sentido de que o menor de idade não vai responder perante a justiça criminal, mas responde perante uma justiça equivalente, que é a justiça da infância e da juventude. O menor de idade ele não pratica crime, mas na verdade a gente só dá um nome diferente para isso, que é o ato infracional, que é basicamente pegar o tipo penal e fazer ele responder em outra justiça. E a consequência, óbvio, não vai ser 40 anos de pena, que é o limite de pena para uma pessoa maior de idade, mas vai ser uma medida socioeducativa. A medida socioeducativa ela pode ser mais suave, a depender do crime, como uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, mas se tratando de um crime mais grave, como roubo, estupro de vulnerável ou algo nesse sentido, ela pode chegar até uma internação ou uma semi-liberdade. E me perdoe quem quer dizer que é diferente, mas a internação ela é muito parecida com uma prisão, que pode durar até 3 anos. Então, esse adolescente ele pode ficar internado num local com outros adolescentes em conflito com a lei até 3 anos e ele pode cumprir essas medidas até os 21 anos, por mais que ele só possa praticar atos infracionais até os 18, ele pode responder por isso até os 21. Então as consequências são muito mais severas do que se imagina, porque na verdade as pessoas acham que elas vão conseguir esconder aquilo na escola, que elas vão conseguir esconder aquilo no seio familiar e pelo contrário. As crianças, os adolescentes, eles vão responder criminalmente e todos aqueles que ajudarem a esconder o ilícito também podem ser responsabilizados. Isso é um ponto muito interessante, porque realmente isso que você falou é verdade. A gente vê muitos gestores no susto, né? Ai, será que não é melhor deixar para lá isso, esperar para ver se vai acontecer alguma coisa ou não, né? Tentar aquele velho varrer a sujeira para baixo do tapete, mas eles não têm muita consciência mesmo das consequências, né? Da omissão, da negligência e como isso pode virar um problema seu, porque né? Porque quando você escolhe, né? Atuar numa vertente como essa, que você está ali como garantidor, né, da incolumidade física, psicológica dos alunos, você puxou ali por contrato aquela responsabilidade para você pediu, é sua, né? Assumiu legalmente, inclusive, pode dar margem para muita coisa. A gente tem até no Brasil os crimes comissivos por omissão, que estão no artigo 13, parágrafo 2º, salvo engano, do Código Penal, que é quando aquela pessoa que ela tem a função de garantidora por lei, ou que ela assumiu a responsabilidade de garantir o bem-estar, a integridade de um menor, ela não faz nada, né? Se ela sabe, por exemplo, que um aluno da sala está espancando o outro, se ela sabe que um aluno da sala está sofrendo praticando um crime sexual contra o outro, ela pode responder pelo crime de estupro junto, né? Por estupro comissivo por omissão, assim como os pais também podem responder se eles estiverem presenciando isso e nada fizerem. Algumas pessoas, elas não têm obrigação só de não fazer, elas também têm obrigação de evitar que alguma coisa seja feita com um menor de idade, que são os chamados garantidores. Nossa, é um ponto muito interessante. Sabia que essa foi minha questão de OAB? Olha, essa foi minha questão de OAB, que tinha uma pegadinha que fez a minha turma quase todinha ser reprovada. Foi a única que passei, eu peguei penal, tá? Eu fiz para criminal, essa foi minha pergunta. Foi uma das perguntas, assim, que botou todo mundo para fora. E o Ministério Público tem exigido cada vez mais essa responsabilidade. Então, antigamente, quando a gente descobria que uma menina era vítima de estupro de vulnerável, só o pai era denunciado. Hoje não é mais assim. Hoje eles já denunciam a mãe se ficar provado que ela sabia. E, na mesma linha, as escolas também podem vir a ser denunciadas se ficar comprovado que elas sabiam e nada fizeram para impedir que aquilo ocorresse. Isso tem tantas camadas, doutora. Sabe, quando a gente faz o regimento interno das instituições de ensino, deixar claro a função de cada
personagem ali, o que vai ficar, né, na alçada do coordenador, de um coordenador geral, da direção pedagógica, direção administrativa, faz toda a diferença, né? Porque a gente consegue chegar ali em quem omitiu, né? Em quem é responsável por determinado setor, quem é que estava em contato ali com aquele aluno que é vítima de determinada situação, né? E por vezes a escola é o único local seguro que algumas crianças e adolescentes têm. Então, claro, nunca é agradável lidar com uma situação de violência, seja ela física, sexual ou psicológica. Eu sei que é uma coisa desagradável, mas nós não temos o luxo de entrar em negação. A gente não pode fingir que esse problema não está acontecendo, porque se nós entramos em negação, nós estamos permitindo a perpetuação do problema, que a criança ou o adolescente continuem a ser vítimas de um determinado crime. Então, infelizmente, essa não é uma opção para o gestor educacional, para o professor, para nenhum que querendo ou não, né, se atribui essa responsabilidade. Entendi. Isso aí, sabe o que que isso me leva a uma questão? Hoje, né, a gente que atua com escolas particulares, né? Eu atuo com escolas particulares. Hoje, um dos crimes mais recorrentes da nossa atuação é a injúria racial, né? Porque eles acham que eles estão ali na zoação, né? Estão ali farmando aura, né? Six Seven, né? E aí, nessas brincadeiras todas que eles acreditam que são brincadeiras, né? É muito comum que a gente tenha situações de injúria racial. E aí a gente vai para esse mesmo lugar, quanto à responsabilidade, né, de todos, no sentido de que muita gente fica, será que eu não estou exagerando, né? Como eu vou aplicar a medida disciplinar quando a gente entra? Será que uma suspensão basta? Será que eu preciso fazer uma transferência cautelar, né? Aí a gente já entrando lá pelo direito educacional mesmo. Mas fica, será que é crime mesmo? Né? E aí, doutor, é crime mesmo? É um crime, inclusive um crime gravíssimo. No direito penal brasileiro, a gente só tem 2 crimes imprescritíveis. O que são crimes imprescritíveis? São aqueles que, para sempre, o Estado pode ir atrás de processar e punir a pessoa. Então, não vai passar um tempo e vai cair no esquecimento. Pelo contrário, a injúria racial, recentemente, ela foi equiparada ao racismo, né? Então, é uma forma de racismo e é imprescritível. A pessoa vai sofrer as sanções legais e não são sanções baixas. Então, eu diria que as pessoas ainda não têm a mínima noção da gravidade e do que elas estão chamando de responsabilidade penal para a vida delas. E fora isso, né, o racismo é muito grave porque ele envolve a subjugação de um determinado grupo. E a história do Brasil é uma história muito racista. Se a gente permite que isso seja tido como brincadeira, isso gera até um aumento de pena. Então, se eu pratico o racismo recreativo, isso não vai me isentar de pena. Ao contrário do que as pessoas acham. Eu estava só zoando, eu estava só brincando. Pelo contrário, desde a lei da injúria racial de 2023, o racismo recreativo, ser racista a pretexto de estar brincando, inclusive aumenta a pena da pessoa. Nossa, muito importante que o gestor saiba disso. Isso é uma informação muito importante para quem faz escola. Diferente do que as pessoas imaginam, né? Eu não sei também, quem não é do universo de escola, a gente que está na escola, a gente sabe. Mas acontece tudo dentro de escola. Ali é um universo, né? Não tem como, com uma convivência que envolve muitas pessoas. A gente tem funcionários, a gente tem família, e a família em diversos formatos. Então, hoje a gente tem madrinha envolvida, a gente tem avó, o avô envolvido, o padrasto, madrasta, todo mundo ali envolvido naquela relação, além ali do que a gente tinha, né? É só o aluno e a escola. Não é só o aluno e a escola. Os livros de direito educacional falam uma relação tripartite, para mim já caiu. Porque não é uma relação tripartite mais, a gente tem muitas pessoas envolvidas, né? E como tem muitas pessoas envolvidas, a gente às vezes tem situações que são extra-escola, né? Que já envolvem a família. Eu mesma atuei ali em diversas situações assim, que a gente tinha, por exemplo, violência, né, sexual, abuso sexual acontecendo na família, que não era propriamente no ambiente escolar, mas que
a relação ela é importada de determinada forma ali para aquele ambiente escolar quando a instituição de ensino toma conhecimento. E como você mesmo falou, e foram palavras maravilhosas, né? A escola é um ambiente seguro de muitos alunos. Ali ele realmente encontra refúgio, né? Que às vezes não encontra em casa, né? E quanto a essa questão, doutora, do abuso sexual, por exemplo, identificado ali naquele ambiente doméstico, né? Quando esse aluno traz isso para a coordenação? Uma vez, me ligou uma escola cliente minha desesperada, porque e não era violência física, e a pessoa que estava praticando violência física era uma pessoa muito famosa. É muito famoso. Não, assim, doutora, coisas para milhões de seguidores, muitos milhões de seguidores. E agora, será que a gente tem que se meter nisso? Essa pessoa pode acabar com a nossa vida, olha o medo, né? Pode acabar com a nossa vida se ficar falando mal da escola, se ficar derrubando a gente, né? Será que eu tenho mesmo que tomar algum tipo de atitude? Mas e aí, quando a gente tem essa violência, principalmente a sexual, ali em caso de abuso sexual vindo da família, como é que a escola deve proceder? Eu vou deixar uma coisa muito clara logo de início. Chamar a família e tentar lidar com a família quando há uma comunicação de que há uma violência sexual dentro do seio familiar é devolver a criança ou adolescente para o estuprador. Então, vou deixar isso muito claro, né, porque isso é um absurdo. Por vezes, a gente está acostumado a achar que isso é uma questão de família e que a gente tem que lidar com a própria família. Mas se os abusos, se as violências vêm da família, não tem como lidar com essa família. Infelizmente, né, o lugar... As pessoas que deveriam estar proporcionando amor e carinho são as pessoas que estão violentando. Então, um cenário muito diferente. O que fazer? Acionar a rede de proteção. É isso que dispõe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz que quando há uma violência, quando há sinais de maus tratos, quando há sinais de violência física, de violência sexual, dentro da família, é obrigação da escola, é dever da escola, sob pena da escola ser responsabilizada criminalmente, mais especificamente os gestores, de comunicar a rede de proteção. Quem é a rede de proteção? É o Conselho Tutelar, é a polícia e, se possível, o Ministério Público, né, que tem todos uma atuação voltada para esse tipo de crime, de preferência a setores especializados. Aqui a gente tem o DATA, né, a Divisão de Crianças e Adolescentes. A gente vai ter, em outras áreas, o Ministério Público voltado para a infância e para a juventude. Sim, então, é sim. essencial. Por quê? Porque se essa criança está sofrendo uma violência dentro de casa, por vezes é caso de retirar essa criança da família dela, ou ao menos manter ela afastada com um tio, com alguém, enquanto não se verifica, enquanto não se apura o que ocorreu. Eu tive uns casos pesadíssimos mesmo, pesadíssimos, que eram relacionados à violência sexual de menores com menores, né? E por mais assustador que pareça, era entre irmãos, né? Eu peguei caso de uma irmã de uma criança de 11 anos, né? Que estava sendo abusada pelo irmão, o irmão ali de 15, 16, né? E também peguei caso entre meninos, né? Irmãos também, com uma diferença de idade, assim, de 4 anos de diferença de idade, um já no ensino médio, né? E aí, essa questão, né, da negação dos responsáveis, né? Quando você vai trazer ali para os responsáveis. E aí, chamou os responsáveis. Negação absoluta. Ativamos a rede de proteção. É muito importante ativar a rede de proteção e até essa família, talvez... Aí eu já não é jurídico, mas sugerir que eles procurem uma psicóloga, alguma coisa assim, porque de fato, como contundente, né? admitir que você tem uma vítima e um autor de estupro dentro da sua casa, que são seus filhos? As pessoas entram numa negação profunda, elas não querem admitir que isso está acontecendo, mas... Infelizmente, ao contrário do que durante muito tempo a literatura jurídico-penal sugeriu, os estupradores, eles não são pessoas desconhecidas que estão na rua e abordam e praticam essas violências. E isso, na verdade, é a minoria, né, dos casos, 10 a 20%. Cerca de 80% dos casos é intrafamiliar. Então, é pai, é irmão, é padrasto.
ou tio, avô, ou pessoas que têm acesso àquela criança quando ninguém está vigiando, quando ninguém está olhando. Então, por mais triste e macabro que isso possa ser, normalmente as nossas crianças e adolescentes, as maiores violências que eles sofrem é de quem devia dar amparo. De quem está perto, né? Exatamente. Esses dados, eles são assim. A gente costuma ver mesmo. O pessoal fica com essa sensação de que alguém na rua vai passar, quando ali, realmente, muitas vezes acontece ali naquele ambiente doméstico, né? Pessoas aí, conhecidas. Se eu puder fazer um adendo, eu acho muito importante também esse teu trabalho que tu tens de prevenção, porque é justamente em campanhas de prevenção que a gente consegue evitar tantos estupros de vulnerável, tantos estupros. Por incrível que pareça, é uma criança, é um adolescente que diz, não, para, isso tá me deixando desconfortável, que sai correndo, que comunica aos pais. É isso uma das maiores formas de evitar ou de obstar, de parar esse ciclo de violência. E não é, obviamente, para falar desculpa a palavra, de saliência com a criança, é só para ensinar ela o que deve, né? Não, sim. O que pode e o que não pode ser feito, o que se algo deixa ela desconfortável, que ela tem o direito de dizer, né? Porque, infelizmente, esses crimes, a gente precisa ter atenção para isso, que eles acontecem de uma maneira muito perniciosa. Já peguei caso que o agressor, né, ele vai lá e diz que é namorado da criança, Sim. ou ele diz que vai matar os pais. Então, a gente precisa deixar essa criança tão confortável ao ponto dela entender que o corpo dela pertence a ela, que ninguém pode tocar nas regiões íntimas ou deixar ela desconfortável, Sim. e que se ela comunicar para alguém, ela vai ser acolhida e não rejeitada. Outro ponto que eu queria tocar é que a escola tem que evitar a revitimização. Então, quando Sim. uma criança é vítima, um adolescente mesmo é vítima de um crime sexual, a gente não pode ficar pedindo para a criança ou adolescente ficar repetindo a história 1 milhão de vezes. A gente não pode perguntar, foi isso mesmo que aconteceu? A gente não pode tanto deslegitimar essa criança como evitar como fazer com que esse adolescente tenha que ficar repetindo aquela história tão dolorosa inúmeras vezes, porque cada vez que a pessoa repete a história, ela está revivendo o que aconteceu. Sim, então, muito talvez importante. a escola possa gravar o depoimento quando for registrar aquele depoimento e, obviamente, manter esse depoimento em sigilo. Sim, nossa, isso é uma coisa que a gente bate tanto na questão do sigilo, né? Porque é complicado. Às vezes, até quando a gente tem uma ocorrência de situações entre crianças, e aí vem uma mãe reclamar, vai fazer uma reclamação para a escola. É muito comum que a gente encontre, às vezes, na coordenação, o erro de pois é, essa é uma criança que, inclusive, sabe, ela veio de uma situação de violência sexual. Inclusive, é uma criança que tem um determinado diagnóstico, né, de transtorno do espectro autista, ela é TOD. Então, a pessoa vai lá e compartilha os dados médicos, né, que tem proteção especial, são dados sensíveis, está lá na Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda existe o outro braço, que é o do constrangimento, né, da criança, que está lá no ECA, né, a questão de causar o constrangimento para esse menor. É muito triste, né? Porque eu sei que às vezes os gestores, eles querem proteger, eles querem dizer, não, ele não se comportou assim com teu filho por mal, é porque ele não tem esse discernimento, ele não percebe, mas não cabe a nós decidir o que a gente vai comunicar ou não. E aí a gente tem uma lista, por exemplo, se eu tenho, hoje em dia tá mais difícil, mas se eu tenho uma criança ou adolescente que tem HIV, que pegou por conta da mãe, é proibido comunicar esse tipo de coisa, porque pode gerar estigma. Estigma é basicamente você deixar uma mancha, você deixar a pessoa marcada, a gente não sabe se pro resto da vida dela, mas durante uns bons anos, e gerando um constrangimento que depois pode dar até origem ao bullying, ao sofrimento psíquico, ao sofrimento mental, ao isolamento pelos colegas. Então, enfim, eu lamento, mas de boas intenções o inferno tá cheio, e a gente tem que evitar, a partir de boas intenções, divulgar o que a gente não pode. Exato, é treinamento, sabe, gente? Eu brinco, e aí mas eu brinco com bastante seriedade. O óbvio, ele precisa ser dito.
Então, eu sempre digo que as instituições de ensino, elas não podem deixar de investir em conhecimento, né? Eu fiquei bem feliz que você falou do trabalho preventivo. Eu acredito que tudo começa na prevenção, tudo começa na educação. Eu sou tão apaixonada pela educação que eu não acredito que a função de um advogado, e aí por isso que eu fui lá para a advocacia educacional, a gente tem acesso a conhecimentos diversos, e eu não aceito que a pessoa fique ali inerte, né, com os conhecimentos que podem ajudar diversas pessoas. Eu acredito que a gente tem que trabalhar uma prevenção, uma educação mesmo. Dizer o que é óbvio para a gente, que tem conhecimento técnico, não é óbvio para uma outra pessoa que não veio pela mesma formação. Então, eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar diversas frentes de elevação de nível de consciência, né? Tanto de quem faz escola, quanto dos responsáveis, porque eles estão nessa relação cheios de obrigações, que às vezes eles se esquecem, mas eles estão cheios de obrigações, e dessas crianças e adolescentes. Porque quando ele não entende o quão grave é aquilo que ele está fazendo, se ele não teve essa educação, essa formação em casa, por alguma razão, né? A gente precisa, dentro do que a gente tem, né, de obrigação com a educação, a gente tem que formar pessoas para o trabalho e para cidadania. Então, eu sempre digo isso para as pessoas, às vezes os pais estão querendo transferir tudo, mas espera, realmente, tem pais que estão querendo transferir tudo, mas tem coisas que também fazem parte da formação e precisam estar presentes no ambiente escolar. Eu creio que na sociedade que a gente tem hoje, fazer com que essa criança e adolescente entenda da gravidade do que ele está fazendo é uma coisa muito importante, né? Tanto quando eu faço formação de prevenção ao bullying, cyberbullying, eu tenho um bloco ali relacionado a mostrar casos, porque eu entendo que assim eles assimilam melhor, né? E mostrar as consequências. E aí, quando eu chego para mostrar situações de cyberbullying que nascem com uma figurinha no WhatsApp e como aquilo vai se desdobrando né, e as consequências daquilo, eu vou vendo os olhinhos aumentando, assim, daqui a pouco o menino tá com o olho desse tamanho assim, né, porque não tinha noção. E pior que isso, às vezes eu recebo responsáveis para fazer negociação de conflito que dizem, mas isso daí não é nada, é mimimi, esse moleque é mole. Imagina isso aí chegando na vida, mole pra caramba, vocês passam a mão na cabeça. Então a gente tem, né, por isso que eu digo que é uma educação que a gente vai fazer ali, trabalhar essa educação em relação ao nosso próprio staff, nossa equipe, os alunos e os responsáveis. E também costumo dizer para os alunos que eles tenham consciência de que hoje eles podem ter recursos que os pais deles não tiveram, né? Que não necessariamente o que o pai está apresentando em casa é 100% ok, né? Até porque muitos ou não tiveram acesso a determinada informação, ou tiveram acesso e resolveram, né, não aplicar. Mas é interessante que eles entendam o que é socialmente aceito, o que não é aceito, o que é crime, o que não é crime. E aí a gente entra lá na questão do bullying, cyberbullying, que agora é crime, né, doutora? Sim, e a partir da tua fala eu diria que mole é um jovem que não aceita nenhuma limitação ao seu comportamento, que acha que vai reinar e que está acostumado a reinar sem nenhum limite, com os pais admitindo que isso aconteça. Aí sim é a receita para o fracasso, é a receita para ter problemas na vida futura. O bullying e o cyberbullying já eram combatidos há muito tempo, Sim. provavelmente graças ao direito educacional, né? Ali em Desde 2015. Mas demorou um tempo até isso ser criminalizado. Vou ser muito sincera, eu não sei exatamente se a criminalização é a melhor saída, mas Sim. eu entendo por que isso aconteceu. No Brasil, a gente tem muito essa mania de responder a um problema social criando um crime. Sim. E isso é problemático porque não necessariamente esse crime é de fácil aplicação. Então, a gente já começa com um paradoxo. Eu crio um crime
que é praticado majoritariamente por adolescentes que não praticam crime, que praticam ato infracional. Sim. Então isso já dificulta um pouquinho. Mas, querendo ou não, os responsáveis, eles podem, né, os pais, a madrasta, o padrasto, o namorado, a mãe, quem for responsável por essa criança, quem tiver assumido responsabilidade por essa criança ou tiver por lei responsabilidade por essa criança, como eu mencionei no início, pode responder por bullying comissivo por omissão. Tu tá colocando lenha na fogueira pro teu filho zoar alguém, tu tá rindo, tu tá vendo? Pois é, então tu és conivente, tu pode responder por bullying e por cyberbullying. Mas, de qualquer maneira, o menor de idade, o menor de 18 anos, ele pode responder por um ato infracional de bullying e de cyberbullying, que é basicamente a intimidação sistemática de uma pessoa. E aí um alerta. É claro que para o bullying, para o crime de bullying ou cyberbullying, eu preciso de uma intimidação sistemática. Sim. Sistemática, ou seja, reiterada, Sim, que vai recorrente. acuar aquela pessoa. Mas não é porque não tem intimidação sistemática que não tem crime. Que não tem uma violência. Eu sempre digo Exatamente. isso, gente. Porque não foi bullying. Por quê? Porque não houve, né, uma foi só uma intimidação de maneira repetitiva, de maneira a causar dor e sofrimento a alguém. Não teve repetição, não é bullying. Mas aí a própria 13.185 lá de 2015, quando ela vai tratar esses conceitos, ela já fala que a obrigação das instituições de ensino, das agremiações dos clubes, né, ela já é voltada para qualquer violência, mesmo que pontual, né? Ela tem um enfoque na repetição. E no direito penal a gente tem uma questão do princípio da especialidade. Basicamente, a gente tem algumas leis mais específicas que cabem para casos mais detalhados, mas a gente também tem tipos penais subsidiários. Então, eu tenho o cyberbullying e o bullying quando há essa intimidação sistemática por meio de ofensas, por meio de, enfim, violências sexuais, violências físicas, etc. Mas, se não caracterizar o bullying, ainda pode caracterizar lesão corporal, crime contra a honra, violência sexual, enfim, há uma miríade aí de crimes, de tipos penais que podem ser caracterizados a despeito da dificuldade de caracterizar essa sistematização do bullying. E eu nem sei se há tanta dificuldade assim, considerando que hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que a internet é um portal anônimo que você pode dizer qualquer coisa que você queira. Eu digo isso para os meninos, eu digo, olha, é extremamente rastreável, tá? Extremamente rastreável. E tem um fenômeno que eu acho muito interessante, que é chamado fenômeno do car rage, que é da raiva do carro. Você conhece, eu acho que todo mundo conhece aquela pessoa que é super fofa, super querida, mas quando ela vai dirigir, ela xinga 3 por minuto, ela dá 10 buzinadas, dá uns cortes e tal. E isso acontece muito na internet, né? A gente vê que por vezes uma pessoa seria incapaz de dizer para outra na cara dela uma ofensa ou fazer bullying com ela na cara dela, mas quando tá por trás do vidro do carro, por trás da tela, acha que pode dizer qualquer coisa. Então acho que sempre vale a reflexão. Eu diria isso para essa pessoa pessoalmente? Se eu não diria, eu acho que provavelmente incide alguma conduta delitiva. Sobre o cyberbullying, eu acho que a gente também precisa falar da possibilidade dele sempre ser reinventado. Eu estava estudando e eu vi que existe até cyberbullying por meio do estupro de avatar. E eu fiquei perplexa, né? Inclusive foi um dos pontos que trouxeram com a questão do Roblox, né, também. Eu fiquei muito chocada. Então, não é, eu não toquei em ninguém, eu não falei aquilo pra ninguém. Sim, mas você degradou essa pessoa de uma maneira sistemática, você fez isso pra humilhar essa pessoa. Então, se você tá fazendo isso de maneira sistemática, você tá, assim, praticando o cyberbullying. E aí eu sempre falo, né, que a gente tem... a gente fica com foco nos alunos, mas pro bullying, pro cyberbullying, a gente tem como autores ali, né? Pode ser qualquer pessoa da equipe escolar, pode ser professor, pode ser, né, colegas ali. E então, eu até estava contando aqui para a doutora Sada antes das câmeras ligarem, né? Que eu tive bullying por professor. O professor toda vez mandava ali eu no quadro, dizia, coisa linda, vai lá no quadro. Eu lá com um aparelho externo que passava por fora da boca, por trás do pescoço e por cima da cabeça, né? Era dureza. E aí eles vão responder, né? Se não responderem por crime diverso, né? Dependendo da situação,
esses adultos vão responder pelo crime, né? E ainda tem os aspectos cíveis também, que a gente está hoje aqui criminal na veia. Criminal, bora ficar no criminal. Mas eu acho que às vezes a gente quer minorar a nossa responsabilidade, mas a verdade é que um professor, ele é uma figura de autoridade, né? Ele é uma pessoa muito importante pra gente. Super. Eu lembro até hoje de vários dos meus professores, e desde criança eu sempre quis ser professora. Eu sempre tive isso em conta. Às vezes eu tô sem tempo por causa da advocacia, mas eu tenho um amor muito grande pela docência. Só que nós subestimamos a nossa influência e a nossa importância na vida das pessoas. Então, o que pra gente pode ser uma brincadeirinha, o que pra gente pode ser uma tiradinha, um querer fazer parte ali com a galera, para uma pessoa pode ser uma marca que fica pra sempre, né? Para uma pessoa, ela pode ficar refletindo o que isso quer dizer, por que esse professor me trata assim. E, além disso, há a questão da assimetria de poder. Nós não falamos do... Eu sei que a gente quer muito bem a todos os nossos alunos. Eu sempre falo para os meus alunos, eles falam, eu quero ser que nem a senhora. Deus me livre, eu quero que tu seja muito melhor que eu, né? Senão não estaria trabalhando para que tu teres uma formação tão boa. Mas... querendo ou não, a gente esquece que a gente tem mais poder que eles na relação, que a nossa palavra é muito mais levada em conta, que o nosso comportamento vai moldar o comportamento das outras pessoas em sala de aula. Sim. E a gente não pode se esquecer disso, né? Eu sei que às vezes a docência é muito árdua. Sim. E a gente fica, nossa, mais essa responsabilidade, mais isso vão trazer para mim, né? Mas é aquilo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você vai ajudar a construir um sujeito com agência, a formar um sujeito com agência livre e capaz de tomar as próprias decisões dele, você também tem que saber que você pode estar aí repassando preconceitos, traumas e modelos de comportamento perturbadores. Não, é uma colocação interessantíssima, doutora. Realmente, essa posição de professor, ela com grandes poderes vem grandes responsabilidades mesmo. Eu sou professora de advogados, né? Ensino advogados a atuarem na advocacia educacional, lá pelo nosso curso Advogando para Escolas. E eu tenho consciência de que eu tenho que levar ali, eu quero que todo mundo cresça, eu quero que todo mundo aplique, que todo mundo prospere, mas eu sei que o meu compromisso com o estudo, ele é gigantesco, porque aquelas pessoas estão ali naquela fonte e vão sair dali para aplicar aquilo que eu estou passando como verdade. Então, não posso ser negligente nem por um segundo. Tem gente que acha que quem estuda para concurso é que estuda para caramba. Gente, vai ser docente, vai atuar na advocacia e não estuda para você ver. Não tem como prestar um negócio desse. Não tem condições. E assim, o nosso tipo de docência já é difícil, né? Eu trabalho no ensino superior, tu trabalha ensinando advogados. Eu nem imagino como deve ser lidar com crianças e adolescentes da perspectiva do professor, porque eu tenho certeza que deve ser mágico, assim. Aquela criança te abraçando, aquela criança dizendo que te amo, tia, e nem é pra chamar de tia, e aí tu fica assim, ai, Paulo Freire, ai, educadores me perdoem, mas eu sou tia hoje. Então eu imagino que deve mexer muito com os nossos afetos. Mas a gente também não pode esquecer que a infância e a adolescência, elas são constitutivas do ser humano, né? Então, uma coisa é ofender um adulto, uma coisa é tirar uma gracinha com um adulto, que já pode caracterizar um crime, mas é uma muito assédio diferente. moral no trabalho. Mas é muito pior mexer nesse sentido com uma criança ou um adolescente, porque já diriam os psicólogos, né? A gente vai passar o resto da vida pisando ou retraçando ou ressignificando a nossa infância e na nossa adolescência. Então, basicamente não é só uma zoadinha, algo que pode se perpetuar para sempre. Quem não tem altas memórias aí da infância e da adolescência... Eu tô aqui nessa área por causa de quê, gente? Eu tô aqui nessa área porque eu comi o pão que o diabo amassou na infância. Eu sofri bullying desde os anos iniciais até meu 3º ano do ensino médio. Dureza. Quando eu descobri a advocacia educacional, eu
o propósito bateu num lugar diferente ali. Foi, nossa, preciso fazer alguma coisa para que esse ambiente não se repita, porque foi péssimo, né? Então, bate ali mesmo. Mas só que a gente tem diversos tipos de comportamento. Um dos meus melhores amigos se matou Meu Deus. de tanto bullying que ele sofreu, né? Então, a gente tem E tem muitos casos assim agora. diversos casos de O, automutilação, o suicídio de está crescendo suicídio, muito sim. entre adolescentes, assim, e a gente fica se perguntando, nossa, o que está acontecendo na vida dessas crianças e adolescentes? E eu acho que mais, né? A gente tem que pensar que na nossa época era bem difícil, as pessoas não tinham consciência de muita coisa. Sim. Mas pelo menos quando acabava a aula, Acabava. acabava. Hoje em dia ainda tem uma perpetuação nisso no ambiente virtual. Sim. Parece que nunca termina, né? Não termina. Não termina, fica no infinito, né? E quando a gente agora tá com ECA digital, né? Eu estou sugerindo que todas as instituições de ensino façam uma formação junto com os responsáveis para que eles consigam visualizar ali as suas obrigações a gente não fala fiscalização, né? Mas uma supervisão ali, Claro. a supervisão dos aparelhos das crianças, né? O que elas estão fazendo nas redes sociais, que usem, né, os mecanismos que tem de acompanhamento, né, do que eles estão fazendo, da restrição, de ver com quem eles estão conversando, né, porque agora todas essas questões, elas estão aí obrigadas por lei, agora as pessoas precisam E eu digo arregaçar mais, as mangas e pôr em prática. eu tenho, assim, um medo muito grande. Esses tempos eu estava estudando essa questão de crimes cibernéticos e eu não sabia de toda a responsabilidade que nós temos pelo nosso endereço de IP, por exemplo. É super. O IP é a nossa identidade digital, então tudo que é praticado a partir do seu IP pode gerar uma responsabilidade civil ou criminal futura. É desde do seu filho emprestar o celular pro coleguinha dele. O que ele está fazendo ali? Exato. Né? O que está acontecendo naquele meio? Porque a gente não pode mais fingir que o mundo virtual é algo pequeno, que é um espaço pequeno na nossa vida. É metade da nossa vida já, praticamente. Tem até umas teorias que dizem que a gente é ciborgue. Eu já tô acreditando. Porque ciborgue é quem tem um pedaço do corpo que é tecnológico e ninguém sai sem celular de casa. As pessoas estão com uma extensão. Né? Exatamente. Foi uma opção virar ciborgue. Então, lidem aí com seus bebês ciborgues. Né? Controlem. Foi já nessa seara que a gente estava conversando, né, sobre professores. A gente tem um outro ponto que, sabe, doutor, é uma dor real, assim, é uma questão latente. Hoje, a gente tem um ambiente mais bélico do que a gente já teve, né, nas escolas. Toda vez eu falo isso, mas é com muita angústia, mas é uma constatação verdadeira. E aí os professores, não é incomum, pelo contrário, é uma coisa que acontece bastante, inclusive na nossa consultoria, né? É muito comum. Olha, eu vou atender determinada mãe, ela é assim, ela é assada, vai xingar a gente, vai esculachar a gente aqui. Não pode não. Exatamente. Aí ela vai falar isso, vai falar aquilo, nossa, ela é horrível, ela é muito difícil. Aí a pessoa já vai passando mal a atender aquela responsável. E aí eu tenho professores que passam por essas situações no dia a dia. A coordenação, então, que é o front, a coordenação, vou te falar, hoje em dia, sinceramente, eu só vivo batendo palmas para a coordenação escolar, porque pega umas buchas que eu vou te falar. E entre essas buchas aí, a gente tem ofensas, a gente tem ameaças, a gente tem difamação, né? Já que nós todos estamos virando ciborgues, a gente tem grupos de pais de WhatsApp falando, difamando, descendo atrocidades ali quanto a pessoas ali que fazem escola, né? Quanto ao professor, quanto à gestora, quanto a coordenação. Uma vez eu vi uma diretora, coitada, sendo chamada de líder de facção, porque ela cobrou a festa do ABC, entendeu? Ela cobrou o valor da festa do ABC lá dos alunos, dá vontade de rir, mas ela chega e diz assim, essa diretora é uma líder de uma facção, olha o que ela está fazendo, querendo tirar dinheiro da gente. Gente, era o orçamento da festa do ABC, né? E as pessoas acham que podem falar o que elas quiserem. Quando a gente tem, né, essas questões relacionadas principalmente aos crimes contra a honra, né?
Muitas vezes os professores ali, a coordenação fica sem saber direito o que fazer quando sofre ali as injúrias, as calúnias, as difamações. Você podia, doutora, falar um pouquinho sobre como se desenvolve ali Claro. sofri o crime contra a honra e agora eu tenho que levar para casa e ficar lá me sentindo péssimo? Não, pelo contrário, ainda mais quando as pessoas não estão mais tendo limite nenhum, né? Principalmente, de novo, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, algumas pessoalmente, mas primeiramente eu preciso esclarecer o que são esses crimes contra a honra, que as pessoas confundem muito. Muito bom. A gente tem 3 crimes principais contra a honra, que é a injúria, a difamação e a calúnia. A calúnia, ela está prevista no artigo 138 do Código Penal e é a conduta de imputar falsamente fato definido como crime a alguém. Então, é dizer que alguém fez algo que é um crime. Então, é dizer que no dia tal, a fulana, eu vi ela mexendo na bolsa da outra. Só para ajudar, por exemplo, eu já tive situações de alunos com deficiência, né, ali até a nível de suporte 3, e aí a criança desorganizava, a família não tinha providenciado um atendente terapêutico para aquela criança, né, para fazer um manejo adequado daquela criança, a criança ali com a professora, né, junto do apoio escolar, e a criança se desorganizava e se jogava no chão. E aí, para conseguir conter a criança, foi preciso, né, segurar. E por conta da força que a criança fazia, a gente teve uma marca de mão. Sim. Né? E aí a mãe prontamente foi para a delegacia e imputar ali por lesão corporal. Não, E até total, uma maus tratos. calúnia. Totalmente, a gente tem aí uma calúnia, porque ela está imputando, ela está dizendo que ela praticou um fato definido como crime, ou seja, que no dia tal ela praticou uma lesão corporal. E na calúnia precisa ser falso, tá, gente? Porque se eu for comunicar à polícia ou à escola ou a outras pessoas um crime que eu acho que aconteceu mesmo, aí não, eu só tô praticando meu dever. Então, se a escola sabe que tem uma família espancando o filho, praticando maus tratos, a escola não comete calúnia se ela vai na delegacia, se ela chama o conselho tutelar. Isso é responsabilidade. Outra coisa é ficar espalhando fofoca, porque a calúnia é isso, né? A calúnia é uma coisa que você vai dizer pros seus pares, então não há que se inventar que eu estava preocupado. Não estava preocupado, você não tinha levado para as instituições e não para o grupo de fofoca. Já a difamação é imputar um fato desonroso, dizer que alguém fez alguma coisa que é desonrosa. Eu vi o pai da fulana entrando numa casa de prostituição, não é ilícito, mas é desonroso. Eu vi o menininho tal, sei lá, passando a mão nas partes íntimas dele. Eu vi, né, os adolescentes tais se agarrando na parede. Não pode, gente, não pode nada que seja fato que possa ser considerado desonroso. E aí tem que ser um fato determinado. Não é assim, fulano roubou, fulano matou. Não, tem que dar mais detalhes. E já a injúria é subsidiária, é ofender a dignidade ou decoro de alguém. Ou seja, tudo que não enquadra na calúnia e na difamação e ofende é injúria. Mas normalmente é dizer que alguém é alguma coisa. Tu és um ladrão, tu és um estelionatário, tu és uma chefe de facção. Injúria, tá certo? E recentemente, os crimes contra a honra, eles sofreram algumas alterações, justamente porque estava acontecendo num nível alarmante. Sim. E hoje em dia, a pena dos crimes contra a honra praticados por meio das redes sociais triplica. Então tá muito mais sério, a pena tá muito mais alta, chama até o procedimento como ordinário. O que eu quero dizer com isso é que não vai pro juizado especial, tu não vai resolver com umas cestas básicas, não. Bom. Então vai complicar aí a situação, pelo amor de Deus, não façam isso. E também preciso dizer outra coisa, fazer um alerta. Quando se trata de crimes contra a honra, eu trabalho muito com isso, o prazo não começa a contar para denunciar do dia que você fez a fofoca. O prazo começa a contar da data que a vítima tomou conhecimento da autoria do fato. Ou seja, me falam, Saada, estão falando mal de ti, estão falando que tu é uma líder de facção, e eu não sei quem é, e eu não sei quem é. Eu vou descobrir 1 ano depois. Então, o meu prazo para denunciar começa 1 ano depois, né? O prazo começa a contar da data que eu descobri quem falou aquilo.
que é a data da autoria do fato, né? Esse prazo é um prazo decadencial de 6 meses, então vai o alerta. As pessoas têm Muito 6 importante. meses para Anotem aí. tomar alguma medida. Pode ser tanto uma notificação extrajudicial, pedindo para a pessoa se retratar, ou o ajuizamento da queixa-crime. Mas a queixa-crime ela tem que ser ajuizada no intervalo de 6 meses, e nessa queixa-crime já dá para pedir a condenação criminal da pessoa e a reparação, uma indenização pelo mal causado, assim como uma retratação pública. Muito importante. Isso é importante que os professores tomem conhecimento, porque a maioria só fica ali desculpa aí a grosseira da palavra, apanhando, né, e não fazendo nada, até com medo do que pode e o que não pode fazer. Eu acho que a gente conseguiu caminhar um bocado, doutora Sada, no criminal aqui. Foi muito No crime. ambiente escola é muito crime, mas pra vocês verem que a escola as coisas acontecem, né? Não é aquela terra do pirulito, né? E quando não acontece, levam para a escola resolver. Levam para a escola resolver, realmente. Doutora Sada, assim, se, né, a senhora puder dar um conselho ali para os gestores, principalmente, e aí, como eu te falo, adoro trazer as pessoas para a consciência. Acontece muito de ter uma situação criminal na escola, e aí, sabe o que eles fazem? Aí vai para a delegacia, a situação. Aí manda lá para a delegacia, a pessoa sem ninguém. Manda lá para a delegacia. Eu tô vendo, cara, por favor, manda a pessoa sem ninguém lá só para se justificar. Ou, chama aí o trabalhista lá da escola que ele quebra um galho lá só para ver o que é, né? E aí vai. Ajude a consciência desse gestor para a importância de um criminalista nesses momentos que eles acreditam que é qualquer coisa, às vezes. Bom, é o seguinte, isso é muito importante, me lembrou um caso que eu peguei recentemente. Os pais, eles estão lidando ali com a cria dele, com os filhos deles. Então, por vezes, eles vão para cima e eles não medem as consequências do que eles estão fazendo. Eles acham que tem alguém fazendo mal para os filhos deles e eles têm que, né, ir com tudo para cima. Então, há que se tomar muito cuidado. Não se vai em delegacia sozinho quando você é investigado, quando você é processado. Isso é muito arriscado. Por quê? Porque você pode acabar sem querer produzindo prova contra você mesmo ou não passando a narrativa correta dos fatos. Aliás, a escola nem pode obrigar uma pessoa que está sendo acusada de alguma coisa a ir à delegacia. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, a escola já está prejudicando a defesa criminal dessa pessoa. Mas eu digo isso não, vou proteger professores criminosos. Claro que não. Mas é porque muitas vezes mal entendidos dão aso a imputações criminais das mais sérias. Eu peguei um caso esses tempos que era um coordenador pedagógico, e a mãe levou uma criança dentro do espectro autista para fazer uma avaliação, era um curso de inglês. E ele não sabia que a criança estava dentro do espectro autista, porque a mãe não comunicou a ele, não comunicou oficialmente à escola. Quando a criança fez a avaliação, a criança simplesmente não tinha interesse. Ela saiu, ela ficou agoniada, ela não fez as atividades, ela não queria brincar, ela não queria estar ali. Sim. E ele falou para a mãe que ele não aconselhava que ela matriculasse o filho dela naquele momento, sendo que ele nem era responsável pelo setor de matrículas. Então, se ela quisesse mesmo, ela teria matriculado. E isso já deu origem a uma investigação por discriminação à pessoa com deficiência. Sim. Hoje é um dos crimes que mais assustam ali os gestores, a questão da imputação pela discriminação mesmo. Imagina mandar esse sujeito, esse coordenador pedagógico, que só queria o melhor interesse dessa criança, porque se ele não quisesse o melhor interesse, ele ia mesmo tentar tirar dinheiro da mãe, dizer matricula em tal, né? E ele queria que a criança pudesse aproveitar o curso, pudesse realmente aprender com o curso. Mas ele podia ter saído dali respondendo a um crime gravíssimo. Sim. E
conversar com o advogado criminalista é por vezes para a gente aprender. Então, teve um determinado momento que ele falou: a criança não é letrada. Eu, como não? Ela já sabe escrever? Aí ele, não, mas letrado para as letras não é isso. E ele me explicou e eu falei, não, mas você... Então, no seu depoimento, vocês têm que explicar isso para o delegado, né? Por quê? Porque o advogado, ele vai lá fazer essa ponte, questionar a pessoa para que ela não deixe de constar tudo que é necessário constar, para ela explicar tudo o que aconteceu. Por quê? Cada um na sua área, né? Às vezes uma pessoa não tem ideia que ela precisa explicar aquilo. Sim. Então, pelo amor de Deus, não manda ninguém sozinho na pra delegacia, não, né? porque no criminal o que a gente vê é que quando a pessoa não quer investir no início, ela não quer investir no inquérito, na investigação, ela acaba criando um problema muito maior. Então, para economizar um dinheirinho, ela vai gastar um dinheirão no futuro. É importante. Mas olha, obrigada, doutora Sada. Eu acho que a gente fez um episódio muito bacana, que instruiu muito os gestores, né, que é o nosso propósito aqui. E agradeço a quem esteve conosco até o final. Esse é mais um episódio do Escolados Podcast. Curte, compartilha com o gestor que você acha que precisa dessa informação, ativa o sininho para você não perder novos episódios e segue conosco, porque aqui a gente traz soluções, certo? Até mais!